Finalizando o capítulo 3 sobre conversores de energía das ondas, ahora en esta ocasión vamos a ver las denominadas columnas de agua oscilante, conocidas como tecnología OWC. Entonces, esa es una de las tecnologías más interesantes y viables, ¿no?, de ser realizadas en esta área de aprovechamiento de energía de las ondas para generar energía eléctrica. Entonces, a seguir vamos a ver, en primer lugar, los antecedentes de la columna de agua oscilante, o sea, unos datos históricos. El fundamento de esas columnas es denominada cavidad resonante. Entonces vamos a ver ahí la teoría de eso y un ejercicio. A seguir vamos a mostrar qué es una columna de agua oscilante y ejemplos de centrales OWC con estructura fixa. Temos duas usinas, a denominada usina da ilha do Pico, Açores, e o Limpete, da ilha de Islay, Escócia. Depois vamos mostrar alguns exemplos de centrais OWC com estrutura flutuante. Destaca o sistema BBDB, Ocean Links MK1 e finalmente ejemplos de centrales OWC en quebramar, destacando a central OWC de Mutrico. Ya falei que vamos también ver un ejercicio relacionado con cavidades resonantes. Entonces, esta última aula fecha todo lo que estábamos estudiando con relación a esas tecnologías de aprovechamiento de las ondas. É uma área bastante interessante e com muitas informações e pesquisas associadas. Então vamos começar essa aula primeiro, ¿no?, mencionando que essas colunas de agua oscilante estão baseadas em um fenômeno natural, que são os denominados furos de sopro ou blowholes. Estes furos são comuns em alguns lugares próximos ao mar e falésias calcárias costeiras em alguns países. E o que acontece aí é uma cavidade ressonante natural, onde a onda, certamente por dentro existe, né, uma comunicação, um furo, por isso chama furo. Nesse caso aqui temos um no oeste da Austrália. E quando a onda do mar bate, a água sai com grande pressão, parecido a um geyser. Então isso aí está fundamentado na cavidade ressonante, neste caso de forma natural. Primeiro pesquisador dessa área de conversão de energia foi o Yoshu Masuda, um oficial da marinha japonesa que nasceu em 1925 e morreu em 2009, e ele na década de 1940 desenvolveu um dispositivo flutuante luminoso conhecido como boia de navegação de Matsuda. O problema era, né, como manter uma luz acesa no mar, nas condições do mar. Aí ele desenhou este equipamento que está ancorado, né, no solo do mar, mas está baseado num tubo aqui, que na realidade é uma cavidade ressonante de pequeno porte. E quando a onda bate, aqui tem um pequeno gerador que produz energia elétrica suficiente para ligar uma lâmpada de sinalização no mar. Então está baseado assim, né, nessa pressão da água, que cada vez que sobe, aqui tem uma câmara pneumática, né, tem ar, e esse ar vai até a outra câmara que está aqui em cima e produz uma pressão suficiente para fazer movimentar o gerador. Então essa boia funcionava com uma turbina de ar unidirecional, que requiere un conjunto de válvulas de rectificación, sistema que posteriormente fue denominado columna de agua oscilante. Entonces aquí ainda temos un sistema unidireccional, o sea que ele só vai girar quando é uma só direção.
Ese problema fue solucionado, como ya vimos, por el profesor Wells, con la turbina Wells, que es autorrectificadora. Y ela funciona en un solo sentido, mesmo que mude a dirección, do sentido da onda cuando va para cima y cuando volta. Bueno, mas este de aquí, equipamiento sería el primer antecedente da columna de agua oscilante. En 1976, ese Matsuda fue el promotor da construcción da barcaza japonesa conocida como Kaimei, que fue utilizada como una plataforma fluctuante de testes de diversos OWCs equipados con diferentes turbinas de ar. Mas ese aquí fue más una barcaza de pesquisa, ¿no? del gobierno japonés para testar esa tecnología. Mas ese proyecto se interrumpió, ¿no? De cualquier forma forneció muchas informações importantes para essa área. Bom, até agora estamos falando várias vezes da cavidade ressonante, que é o fundamento dessa tecnologia. Então, uma coluna de água oscilante está baseada no princípio de funcionamento de uma cavidade ressonante. Então, o que é essa cavidade ressonante? É uma estrutura onde existe um ducto principal, aqui que se encontra fixo em uma posição ou passa pelo centro de um colar de flutuação. Diminui de diámetro na parte superior, ou seja, aqui essa coluna que tem um diâmetro inferior de 1, depois aqui está em contato com a água, e essa onda chega até um nível máximo e sobe e desce, né, de acordo com a altura da onda. E quando chega na parte superior a uma certa altura, onde já não tem nenhuma interferência da água, aqui nessa parte é uma câmara de ar e o diâmetro diminui na parte superior com um pequeno orifício posicionado no centro da cavidade. O sea, olhando aqui, então temos um diâmetro maior e lá em cima um diâmetro menor com um pequeno orifício. Então, cada vez que a pressão da água faz com que se comprima, né, esse ar, aqui vamos aumentar a pressão e o resultado disso é grande aumento da pressão, né, e portanto da velocidade. Aqui suficiente para instalar um gerador, alguma turbina, né, em primeiro lugar, e um gerador que vai fazer movimentar um gerador de energia elétrica. Então, esse é o princípio. Aqui, então, esse é o diagrama esquemático de um conversor de energia das ondas pneumático. E está baseado, então, em essa questão de que o ducto permanece fixo em posição e a coluna de água em seu centro entrará em ressonância com uma onda, sendo sua frequência natural com esta equação. Esta equação engloba a velocidade angular 2π. Bom, desenvolvendo esta equação vai ficar aí 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada essa aqui é a aceleração da gravidade. L1 é o comprimento da água parada da coluna de água e L1 comprimento efetivo devido à massa adicionada pelo movimento real da coluna de água. Então essas duas dimensões estão aqui, né? L1 e L2. Então, aqui vamos ver que existe uma dinâmica, né? Relação de diâmetros e a altura, né, de deslocamento dessa onda, que vai mudando muito, né? Depende da altura da onda. Quando a ressonância ocorre, a coluna de água oscila com amplitude H1 sobre 2, a metade, né? Assumindo movimento senoidal, onde o movimento de dupla amplitude H1 é normalmente maior que a altura H da onda em movimento. Então, neste caso, a coluna de água atua como um pistão, causando um movimento oscilatório na coluna de ar acima da superfície livre interna. Então, esta cavidade ressonante obedece a esses princípios, né, entre relações entre diâmetros e alturas relacionadas com o movimento
de un líquido y un gas, o sea, en este caso a agua do mar y o ar. Y podemos asumir que a coluna de agua tem um deslocamento vertical médio, es decir, un deslocamento vertical médio de H1 sobre 2, altura 1, da onda, vezes cosseno de omega t. A velocidade e a aceleração são respectivamente aqui velocidade 1 é a derivada, né, dessa distância, né, que de deslocamento vertical com relação ao tempo. E desenvolvendo aqui a derivada vai ficar menos a velocidade, né, como é uma senoide de uma velocidade angular, altura de deslocamento H1 sobre 2 vezes seno de omega t. E aqui é outra forma de expressar isso, né? Então o ar no topo do duto é forçado a atravessar o orifício de área A2. Essa área A2 é bem menor do que a área A1. Assim, assumindo que o fluxo de ar seja incompreensível, a velocidade V2, ou seja, aqui nesse orifício de menor diâmetro, é obtida por meio da expressão matemática de conversão de massa, denominada equação da continuidade. Equação de continuidade então, é a relação de velocidades e diâmetros. Para calcular, por exemplo, a velocidade V2 no orifício é igual à velocidade V1, que está dentro da câmara maior diâmetro, vezes a relação entre A1, diâmetro maior, dividido pelo diâmetro menor. Então, essa é a denominada equação de continuidade que permite relacionar velocidades e diâmetros. Então, A1 é a área da secção do ducto principal da coluna de água. Então, é uma área do círculo, né? E como a área do orifício A2 é muito menor do que a área A1 da coluna de água, a velocidade do ar V2 no orifício é muito maior do que a velocidade vertical média do ar acima da coluna de água. O sea, o objetivo desta cavidade ressonante é obter uma velocidade muito maior do que a velocidade na entrada de diâmetro maior. O sea, é uma espécie de multiplicador, né, pneumático. E vamos obter uma velocidade muito maior, suficiente para fazer girar uma turbina. E dessa forma, a maior velocidade de um orifício pode ser aproveitada para movimentar uma turbina bidirecional, posicionada nesse orifício para converter a energia cinética do ar em energia elétrica. Ou seja, na realidade, o que movimenta essa turbina bidirecional, a mais conhecida é a turbina Wells, aproveita a energia cinética do ar, que está sendo movimentado pela pressão da água com o movimento da onda. Então, este é o princípio da conversão de energia das ondas em uma cavidade ressonante. E para ilustrar e deixar claro este tema que tão importante do fundamento, estou aqui propondo um exercício onde vemos aqui que o diâmetro D1, esse diâmetro inferior, do cilindro vertical da figura é de 0,914 metros e o diâmetro D2, aqui em cima, é 0,152 metros. O comprimento da coluna de água L1 é 3,05 metros e a dupla amplitude de movimento H1 que está aqui nessa relação de aqui, H1 é a metade, né, desse H, é de 0,16 metros, o H1 é 0,610 metros, sendo que a coluna de água está em ressonância com a onda incidente. Assumir que o comprimento efetivo L1 é zero, nessas condições calcular a frequência natural do movimento interno da água no cilindro, B, a velocidade V1 da coluna aqui na entrada e velocidade V2 do ar dentro do orifício. Então, o objetivo do exercício é calcular a velocidade V2, que é a que finalmente vai movimentar a turbina. Então, isso eu vou fazer em outro documento. Então, voltando ao que é uma coluna de água oscilante,
conhecida mais pela sigla do inglês OWC, Oscillating Water Column. Esse é um dispositivo de conversão de energia das ondas de primeira geração, onde o ar fica aprisionado aqui, né? Nessa parte, uma câmara com apenas uma abertura para entrada e saída e em contato com a superfície do mar, na parte inferior. Então, com o movimento da superfície do mar, é gerada uma pressão que força o ar a se deslocar pela abertura, onde está localizada uma turbina que se movimenta com a entrada e a saída do ar pela abertura. Então essa onda, ela constantemente está indo, voltando, e essa água é a que atua, né, como se fosse, faz a pressão mecânica, digamos, entre aspas, de um pistão, né, que força o ar para cima, mas também uma vez que volta, a pressão diminui e vai para trás. Só que essas turbinas bidireccionais aproveitam ambos sentidos, né, para continuar girando. Então a estrutura é isso, né, é uma cavidade ressonante, onde temos essa entrada da água, coluna de água com um diâmetro, e essa água vai aumentando dependendo da altura da onda, né? Aumenta, diminui constantemente. E a turbina de ar está instalada na saída do diâmetro menor. E obviamente o gerador está ligado, né, ao eixo dessa turbina. Então a coluna de água oscilante consiste em uma câmara aberta ao mar. Aqui, nesse caso, aqui nessa fotografia vemos que está aberta, né, e que aprisiona um volume de ar. Esse ar está na parte superior, que se comprime e expande por causa da oscilação da água induzida pelo movimento das ondas, sendo que o fluxo de ar circula através de uma turbina bidirecional. Esse é o princípio de funcionamento das colunas de água oscilante. O OWC é um dos conversores mais conhecidos, onde o movimento das ondas no exterior da estrutura faz erguer a coluna de água no interior desta, fazendo com que alternativamente pressurize e despressurize o ar dentro da estrutura, gerando um fluxo de ar que passa por uma turbina Wells, que se encontra instalada nesse topo, na parte superior, né? Então, em resumo, esse é o princípio de funcionamento. Aqui de novo outro desenho que mostra claramente, né, a subida e descida da onda, e o conversor aproveita essa diferença de pressão do ar para criar um movimento e acionar a turbina Wells. Novamente, para já terminar essa parte teórica, quando a onda chega ao dispositivo, a água sobe em seu interior, deslocando o ar para cima, passando pela turbina Wells, que gira e comunica por meio de seu eixo, movimento, rotação, um gerador, relembrando que essa turbina Wells é autorretificadora, ou seja, sempre ela vai girar num sentido, mesmo que mude aqui a direção, né, do ar, aqui para cima e para baixo, dentro da câmara. Então esse conceito de coluna aqui está, é um dos projetos de aproveitamento de energia de ondas que tem grandes probabilidades de expansão no mundo, né? Então é uma proposta de extrair energia das ondas do mar dentro de toda a grande quantidade de conversores. É um sistema dos mais interessantes, embora requeira, né, a construção disso não é simples, é bastante complexa. E em resumo, esse OWC está constituído por duas partes: uma câmara coletora que transfere a energia das ondas para o ar no interior da câmara, e o sistema de conversão, o PTO, Power Take-Off, que converte energia pneumática em energia elétrica ou alguma outra forma utilizável de energia.
Entonces, esse é o resumo. E qual que foi o desenvolvimento disso? Com o passar dos anos, vários sistemas OWC foram construídos em diversos lugares do mundo. O primeiro foi esse da barcaça Caimei, onde foram testados vários OWCs. Isso aconteceu em 1976. Em 1985 foi construído um protótipo OWC na localidade de Tofte-Stalling, próximo a Bergen, na Noruega. En 1990 entró en operación el sistema OWC Sakata, Japón. En 1990 ese sistema de Visingham, próximo a Trivandrum, estado de Kerala, India. 1991 o protótipo WC de 75 kilovatios de la isla de Islay, Escocia. 95 o denominado Spray de 2 megavatios próximo a costa de Escocia. 98 o OWC fluctuante de Mighty Whale na Bahia de Gokaku, prefeitura minha, no Japão. 99 sistema OWC da ilha de Pico, Açores, de Portugal. 2000 o Limpete de 500 kW na ilha de Islay, Escócia, Reino Unido. 2001 sistema OWC de 100 kW en Guangdong, na China. 2005 sistema OWC fluctuante Ocean Links MK1 por Kembla, Australia. 2005 protótipo experimentado WC en la costa de Messina, Italia. 2006 protótipo experimentado WC en Galway Bay, Irlanda. Y 2008 sistema WC en Quebramar, no Porto Mutrico, España. Y en estos últimos años también fueron algunos otros proyectos, ¿no? En la India y en la China principalmente, en la Corea también, Corea del Sur. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos de usinas OWC. Primero con estructura fixa, o sea, aquellas que están en contacto con tierra firme. Un típico ejemplo y bastante conocido es la central da Ilha do Pico, la isla de Azores, ¿no? Esa isla de Pico pertenece a un conjunto de islas, ¿no? Las Azores de Portugal. Esa central Pico WC da Ilha de Pico Azores foi instalada no contexto de uma decisão da Comissão Europeia de 1991. Essa decisão consistiu em incluir a energia das ondas no programa de pesquisa e desenvolvimento sobre energias renováveis, no âmbito de dois projetos, o famoso conhecido SJOule. Este foi um grande projeto de testar diversas formas de geração de energia elétrica baseado en energías renovables, y ese proyecto fue desenvolvido en esa isla, la isla do Pico. A planta foi construída entre 1995 e 1998 com a participação da empresa elétrica EDP de Portugal e EDA da Eletricidade das Açores, e também entrou aí o Instituto Superior Técnico IST de Lisboa, e que foi o responsável pela concepção e estudo de engenharia básica da planta, além de coordenar o projeto. O nome do projeto foi Planta Piloto Europeia de Energia das Ondas OWC Pico, na ilha do Pico, Açores, capacidade 400 kW. Tipo de tecnologia: coluna de água oscilante instalada em uma ravina. A câmara do equipamento está integrada a uma ravina natural situada em um lugar da costa rochosa da ilha. Tipo de projeto e fase: planta piloto de testes, preparação de um laboratório de testes de turbinas de ar. O sea, este proyecto teve también un intuito, ¿no?, de pesquisa científica de esa área. Un histórico de funcionamiento. Primera instalación y operación inicial en 1999. Parcialmente destruida y recuperada entre 2004 y 2006. Primera entrada en operación en octubre de 2005 y operación continua y autónoma a partir de 2008. La estructura de esa usina, de esa central WC,
está aquí en ese diagrama, ¿no? Donde en sería a entrada, ¿no?, da onda incidente. 2 a coluna de agua aquí. U3 a cámara pneumática. U4 a válvula de alivio. 5 a válvula de isolamento. 6 válvula de manobra. 7 a turbina Wells. Y 8 gerador asíncrono, gerador de energía eléctrica. Entonces, esa estructura de esa central da Ilha Pico. Aquí tenemos detalles de la turbina y gerador y un diagrama eléctrico del sistema, ¿no? Aquí podemos ver la turbina Wells, que es autorrectificadora y unidireccional, ¿no?, porque siempre va a estar girando en un sentido, y el generador de energía eléctrica es. Entonces tienen toda la parte así de controles de potencia, de la parte electromecánica, ¿no? Parecido a lo que acontece en cualquier central, usina hidroeléctrica, con todos sus equipamientos de controles de potencia y de variables eléctricas. Entonces aquí ve un poco más de detalles que la arquitectura del centro de control de la central WC de Ilha del Pico. Entonces, toda esa parte de control es sumamente importante, ¿no?, en cualquier central, usina que trabaje así con agua, no sea hidroeléctricas o maremotrices o cualquier, un sistema de control que determina todos sus parámetros eléctricos, ¿no? Desde que aquí tenemos la generación de energía eléctrica, solo que ahí engloba, ¿no?, variables de tensión, corriente, frecuencia, y la idea es siempre mantener en la salida estabilidad, ¿no?, de todas esas variables. O sea, antes del despacho de conectar la red deben ser verificadas todas esas variables para mantener un sistema eléctrico con la cualidad necesaria, ¿no?, para ser inyectada en la red. Aquí están más fotos del sistema. Esas centrales están bastante así resguardadas, ¿no?, de los eventos naturales como tsunamis o furacán, por ejemplo. Prácticamente está camuflada, ¿no?, en las rochas, y una especie de blindaje, ¿no?, de concreto. No da para ver grandes cosas así, fica perdido mesmo, ¿no?, en las rochas da ilha. Todo el equipamiento está dentro, ¿no?, subterráneo. Y vemos la parte interna en la época de la construcción. Aquí vemos todos los lugares donde fueron instalados, donde fueron instaladas turbinas Wells. Aquí detalles donde cuando existe eventos así intermitentes de crecimiento de ondas, entonces todo eso está protegido, ¿no? Esa central, aquí vemos otro tipo de central que es parecida a esa de Azores, que faz parte también del mismo proyecto de la Comunidad Europea, es el sistema Limpeti, na ilha de Islay, na Escocia. En 1998 a Queen's University Belfast, en parcería con el Instituto Superior Técnico de Portugal y las empresas Wavegen, denominada después Boyd Siemens. Otra institución aquí, tenemos Charles Brandt, otra empresa, ¿no?, y Kirk McClure Morton, todo ese conjunto, ¿no?, de instituciones universitarias y también del sector eléctrico y privado construirán y monitoraran una central de energía de ondas de 500 kilovatios localizada a beira-mar. Un local así antes de instalar era este, ¿no?, un lugar de esa isla de Islay, apropiado, ¿no?, para a estructura civil, ¿no?, y después cuando ya fue terminada ficó aquí de esa forma. O sea, lo único que da para ver externamente es esa estructura de concreto y con a saída, ¿no?, de duar de esas turbinas. Entonces, nada para ver externamente.
Então esse sistema é conhecido como LIMPET, que na realidad é uma sigla de Land Installed Marine Power Energy Transmitter, e ficou conhecida como LIMPET. Foi instalada nessa ilha aqui que fica na costa oeste da Escócia, e a escolha do lugar levou em conta as características das ondas, a possibilidade de conexão à rede, a acessibilidade, o grau de resposta da comunidade local ao projeto e o comportamento da maré. Islay foi escolhida por ficar relativamente perto de Belfast y por ya ter tido experiencia con un proyecto piloto similar, ¿no? Antes fue construido un pequeño sistema que es ese aquí. En realidad ese Limpetti fue el sucesor de ese proyecto experimental que utilizó una turbina de 75 kilovatios implantado por pesquisadores de esa universidad de Belfast, que operó entre 91 y 2000 y ficou descomissionada y el lugar recuperado, ¿no?, para la naturaleza. Ese aquí es el proyecto piloto de 75 kilovatios. Esa turbina, la turbina de esa pionera central WC fue concertada y actualmente se encuentra en el Museo de Deutsches en Múnich, en Alemania. Entonces, la estructura de esa central Limpetti es similar a aquella de la isla Pico, Azores. A mesma estructura, ¿no?, con entrada de agua, a cámara de pneumática y las turbinas huevos. El Limpetti instalado en la isla de Islay fue comisionado en noviembre de 2000, entrando en operación a escala comercial y siendo monitorado de forma remota. E para fazer esse projeto houve o roteiro foi o seguinte: tarefa 1, trabalhos preliminares, tarefa 2, construção civil, tarefa 3, montagem da parte eletromecânica, tarefa 4, instalação dos sistemas de registro de dados e da instrumentação da central, tarefa 5, comissionamento da central, tarefa 6, operação da central e desenvolvimento de pesquisas. Houve muita pesquisa também, né, nessa central. E um dos maiores problemas enfrentados pelos técnicos foram as obras civis, porque se teve que enfrentar as condições de clima que não permite trabalhar no inverno. Além disso, o lugar rochoso e exposto às ondas e ao vento. Então foi feito assim, né? Este diagrama mostra no início como era, né? Uma ravina rochosa. En primer lugar fue construido todo a parte civil sem contacto ainda com água, né, do mar. Isso ficou para o último. Uma vez que quando já foi feita retirar a terra, a rocha, aí foi feita a montagem, né, de todos os equipamentos e todo, e foi o último, né, para terminar a construção. O último em ser feito foi essa, retirar a parte rochosa para que entre água. Então o sistema WC implantado, assim como todos os sistemas de conversão de energia dos oceanos, deve resistir forças violentas. É uma das condições, né, para construir esse tipo de centrais, como todas, né, relacionadas com energia dos oceanos, deve resistir todas as condições. Então toda esta central foi totalmente protegida dos efeitos de tormentas. Bom, esse aqui detalhes da câmara, né, de ingresso de água. Essa é a coluna, a parte básica, onde essa é a cavidade ressonante, né, onde finalmente lá está instalada no topo a turbina Wells. Podemos ver aqui nessas fotografias detalhes da época da construção. Na realidade é um lugar, né, onde o mar sofre muitas consequências da velocidade do vento, né, do mar do norte. Então aqui vemos detalhes da construção das obras civis, o avanço das obras. Aqui detalhes, né, de todas as estruturas. Mais fotografias, já chegando no final, né, da construção.
Olhando assim o tamanho, né, das pessoas, dá para ver, né, que a ideia de magnitude dessa central. Outros detalhes da construção das obras civis. Vemos aí já quando a finalização, né, quase. E houve assim necessidade também, né, essa foi a etapa já final para fazer contato já da câmara com a água. Quando já estava já na parte final, essa que dá para ver externamente essa estrutura de concreto e as duas turbinas Wells, né, a saída, né, dessas turbinas Wells. Finalmente temos aí os detalhes dessas turbinas. Aqui dá para ver. Foram duas turbinas com mais ou menos com velocidade de 1050 RPM, né, que é a velocidade de giro da turbina. Então, essa é a central de Islay. Agora vamos ver outro tipo de centrais OWC com estrutura flutuante, ou seja, já não está em contato com terra firme. Isso também foi derivado dos testes que foram feitos por Yoshio Masuda, que percebeu a conversão pneumática de energia das ondas nessa barcaça do Caimei. E aí ele concebeu uma geometria diferente para um OWC flutuante. Essa estrutura que está em contato com o mar, mas através de uma boia, né, com conduto dobrado para trás. E ficou conhecido como BBDB, Backward Bend Duct Buoy. Então é uma boia, né, que fica ancorada, e o mesmo fenômeno, né, de entrada da água, e ela vai entrando e saindo dependendo do movimento da onda, e o efeito é empurrar, né, o ar para cima nessa cavidade ressonante, e aí vamos obter movimento da turbina e obviamente o gerador de energia elétrica. Nesse BBDB o conduto WC é dobrado para trás a partir da direção da onda incidente, e dessa forma a coluna de água pode ser feita com comprimento suficientemente grande para conseguir a ressonância, mantendo o desenho da estrutura flutuante dentro dos limites aceitáveis. Essa é a concepção. Esse conversor BBDB foi estudado em diversos países, né, como Japão, China, Dinamarca, Coreia, Irlanda, e foi utilizado para fornecer energia elétrica a cerca de 1000 boias de navegação no Japão e na China. Como é uma estrutura que gera energia elétrica, a partir disso aí foi feita essas, né, boias de navegação. Aqui vemos um protótipo, né, desses sistemas de central BBDB. Derivado dessas pesquisas de Masuda, na Austrália, no Port Kembla, foi instalado um protótipo de um novo conversor tipo coluna de água oscilante, conhecido como Ocean Links, por causa da companhia, né, com o governo também da Austrália. Esse sistema que está aqui nessa fotografia é o sistema de geração de energia OWC de 500 kW, instalado nessa costa de Port Kembla, na Austrália. Esse denominado Ocean Link MK1 entrou em operação em 26 de outubro de 2005 e está baseado em uma parede parabólica que foca a energia das ondas no interior da coluna. Isso aí é a parte interna. Parte da energia elétrica gerada é utilizada para produzir água potável por meio de um dispositivo de desalinização da água do mar. O seja, um dos objetivos desse projeto também foi esse, desalinização da água do mar. Os dados de funcionamento obtidos mostram desempenho real muito melhor do indicado pelas predições feitas utilizando tanque de ondas.
túnel de vento e testes computacionais da dinâmica dos fluidos. Toda essa etapa, né, antes de fazer protótipo real, são feitas todas essas análises de simulação. O sistema WC instalado nesse local de Port Kembla mostra que para ondas de 2 metros com períodos de 7 segundos, o equipamento produz 721 kilovatios, que é superior ao que foi previsto, que era 268. E os dados obtidos também indicam que a central funcionando de forma plena pode gerar energia elétrica para umas 1.500 moradias, ou, em outras palavras, produzir 3 milhões de litros de água por dia também, né? 1.500 moradias de mais ou menos consumo de 300 kilovatios em média, e 3 milhões de litros de água através desse sistema de desalinização. Um último exemplo é uma central WC feita em quebra-mar, utilizando já obras civis para aproveitar, né, o gasto que será feito, e se instala já essas estruturas de geração de energia elétrica. O exemplo típico é essa central de Mutrico, que é a primeira central WC comercial do mundo e está localizada no quebra-mar do Porto Mutrico, no País Vasco, ao norte de Espanha. Está baseada na tecnologia desenvolvida pela Voith Siemens Hydro Power Generations, e o promotor é a Ente Vasco de Energia, né? A empresa elétrica. E a ideia inicial era construir um quebra-mar de cerca de 440 metros de comprimento, com pontas de pier em cada extremidade, né? Aqui temos as pontas A e B. A ponta A localizada mais próximo desse local, Burumendi, em um leito do mar com uma profundidade de cerca de 2 metros. E a ponta B desse pier está na extremidade oposta, com profundidade de 17 metros. Estão 2 metros e 17 metros. E todas as alturas estão também relacionadas, né, com o movimento das marés. O sea, são feitos primeiro análises, né, de marés, de tudo o que acontece aí, movimento das ondas, antes de decidir e planejar a construção. Então a potência da central é de 300 kW, utilizando 16 câmaras OWC. Aqui podemos ver que existem 16 câmaras e 16 turbinas Webs de 18,5 kW cada uma. E foi comissionado no final de março de 2009. Cada coluna está constituída por 4 partes pré-fabricadas, essas abertas, e 12 partes fechadas. Isso significa que no total foram construídas 256 partes, das quais 64 foram abertas e 192 fechadas. Essa foi uma construção com material pré-fabricado, né? E se fez a montagem aí durante a construção do quebra-mar. Aí vemos detalhes na época da construção. Todos esses são já o fechamento, né? A parte grande, muitos desses aí materiais já eram pré-fabricados. Obviamente, para acabar da obra tem que ser feita, né? Construção civil. Bom, eu termino aqui essa aula. Esse é um tema interessante, né, que tem possibilidade de ser aproveitado em muitos locais, principalmente em ilhas, em lugares distantes do fornecimento de energia elétrica. Então, aí estou propondo alguns textos ou artigos para ampliar a informação, né? Tem bastante informação sobre o Limpet, e também desses últimos anos sobre o Mutrico. Bom, as informações da Comissão Europeia sobre esses projetos também é fácil de ser encontrada na internet. Bom, então tem muitas informações relacionadas com este tema. Obrigado, bom estudo.